Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que é uma dúvida da maioria dos meus clientes quando me contratam para instalar uma máquina de ar-condicionado em sua residência. Eles perguntam o que precisa, qual a preparação antes de instalar a máquina. Então, aqui como vocês estão vendo, esse caso aqui se trata de uma reinstalação. O split foi tirado dessa parede e agora vai ser colocado naquela parede em cima da porta. Então essa quebradeira aqui até assusta, né? Mas isso foi necessário. Isso é reforma, né? Então precisou-se sair quebrando ali, porque eu vou passar esse tubo por esse local e a máquina vai ficar em cima da porta. Mas como eu estava dizendo, então o que é necessário você saber antes de instalar uma máquina? A primeira coisa, você precisa saber a carga térmica do local. Para que saber a carga térmica? Porque você sabendo a carga térmica, você vai saber dimensionar a máquina, qual a potência da máquina. No caso desse lugar aqui que eu estou, nesse apartamento, aqui nós fizemos o cálculo e chegamos à conclusão que a máquina ela é de 9.000 BTUs, é o que vai ser necessário para atender esse ambiente. Então a primeira coisa é eu fazer o cálculo de carga térmica. Isso tudo que eu vou falar, claro que se você tem um técnico bom, ele vai te orientar sobre essas coisas. Cálculo de carga térmica, aqui no caso 9.000 BTUs. Uma outra coisa muito importante, o dreno. Às vezes a pessoa pensa, é só chegar lá e instalar a máquina, e aí quando você fala, precisa de dreno, precisa de ponto de força, e às vezes a pessoa até fala, não, pensei que era só chegar lá e colocar a máquina e estava tudo certo. E não, e precisa do dreno. Essa máquina vai ser instalada nesse local, ali já está a placa dela fixada. Eu já fixei a placa e o dreno vai ficar exatamente aqui. Quando eu encaixar a máquina, então pego a mangueira do split e conecto aqui, que vai ser o lugar onde vai ser direcionado a água, aqui com caída, tudo certinho. Um outro ponto é a questão do ponto de força. Tem alguns fabricantes que eles ainda utilizam um ponto de força, que seria, no caso, poderia ser até um fio como esse, fase terra, e o ponto de força por vezes é no ambiente interno, dentro do ambiente. Outros fabricantes, que na verdade a maioria optam pelo ponto de força no lado externo, que é do lado de fora, lá onde vai ficar a condensadora. E quando você vai deixar o ponto de força, pode ser um cabo como esse, ó, com 3 vias, que é fase terra. Aqui tem mais, né? Porque aqui já é outra situação e o ponto de força aqui não é interno, é lá fora mesmo. Então você deixa um cabo para o ponto de força fase terra, 220. Você deixa um ponto de força fase terra, 220, que é o mais comum em São Paulo. Desses anos que eu trabalho com ar-condicionado, até agora eu não peguei nenhuma máquina 110, não instalei nenhuma máquina 110. Então, esses 3 pontos, a carga térmica do local, para saber a capacidade da máquina em BTUs, o dreno, aqui é um dreno de 3/4, e o ponto de força, que na maioria das vezes é externo.